E quando você sente que você é a pessoa mais inteligente da mesa, ou que as pessoas não estão se inspirando e muito pelo contrário, estão invejando os seus resultados, é a hora de você levantar dessa mesa com toda a elegância do mundo e seguir o seu caminho em outros ambientes. Começamos mais um Podclass. Eu sou a Lari, cuido aqui dos sócios do Class Club, esse clube de empresários que é um sucesso absoluto. E esse podcast nasceu para mostrar o que acontece por trás dessas mentes visionárias e bilionárias por aí, né? Conectam ideias, expandem negócios, histórias que inspiram. Então, são pessoas que ganham muita força e que trazem pessoas junto também. É aquela famosa frase, né? Se eu ganhar, quem ganha junto comigo? E se eu perder? Quem perde também? Então, que isso guie aí a vida de vocês. Nossa convidada de hoje é movida por propósito, coragem e uma visão, mas não é qualquer visão, é uma visão global. Guiada pela frase, você é co-criador da sua própria existência. O pensamento cria, a ação realiza, o universo sincroniza. Ela foi além de um sonho e construiu um caminho real de impacto. Diretamente da Suíça, ela que está à frente da Belong School, de empresários, né? Então ela conecta pessoas ao redor do mundo inteiro. Sim. E recentemente lançou o livro O Mundo é Seu, Negócio Fechado. É bem a cara dela, vocês vão conhecer aqui, você vai ver que é uma mulher de fechar negócios. E é uma pessoa que inspira muito, porque tem uma energia muito boa. Então, com vocês, da maneira que ela merece, Nath Mondelli. Obrigada, Lá. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz com a gravação desse podcast e que eu possa inspirar as pessoas através da minha trajetória, das dificuldades, né, as superações, né, não das dificuldades, mas transformando cada dificuldade em oportunidade. E acho que esse é o grande segredo, né, da gente nunca perder o brilho nos olhos. Com certeza. E se perder o brilho, perde todo o resto. Exatamente. Exatamente. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer para você, Nath, se eu estiver errado, você me corrija, mas eu vejo que você é uma pessoa que se você não cabe naquele lugar, você expande. Exatamente como você faz nos seus negócios, como você faz com as pessoas, como você faz dentro do Class Club, em todos os lugares que você ocupa. Quando você percebe que dá para expandir um pouquinho mais, o que você faz? Como que você lida com isso quando você vê que no lugar que você está já não te cabe mais? Eu busco outro. E isso já aconteceu algumas vezes na minha vida. Inclusive, vou até contar uma história de como é que eu cheguei aqui no Class Club. A minha mãe leu o livro Ponto de Inflexão, que eu já tinha comprado. E ela estava na Suíça, porque eu tinha um grande evento em março de 2023. E nesse evento eu levei pessoas da Europa inteira para a Suíça, para esse evento que eu realizei. E eu faço parte, eu sou líder também de um grupo, de um movimento de mulheres na Suíça. Eu não vou citar o nome para não ser indelicada, mas tinham várias líderes desse movimento lá na Suíça. Então eu chamei a líder da Bélgica, da Alemanha, de Portugal, da Espanha, enfim, de tudo quanto é país. E nesse evento foi muito legal. Elas puderam ver que a minha liderança lá na Suíça desse grupo nunca foi sobre ideologia. Eu nunca foquei as ações desse grupo para fazer uma caminhada sobre sei lá o quê. Todas as minhas ações e realizações para esse grupo de imigrantes, de mulheres, sempre foi focada no empreendedorismo e eu sempre tratei a minha associação como uma empresa desde o dia 1. Então, muitas outras líderes desse movimento, elas, para começar, elas nunca abriram uma ONG. Então, elas não podem, por exemplo, realizar um evento, cobrar uma entrada como eu posso, ou buscar um patrocinador oficial. E quando eu convidei essas pessoas para irem até a Suíça, eu achei que elas fossem adorar e se inspirar para fazer o mesmo no país delas. Inclusive, eu mostro como é que eu fiz, eu desenho lá. E eu tive um caso que foi muito chato, que foi uma puxada de tapete. Tentaram, aliás, puxar o tapete, só que não conseguiram, porque eu faço tudo certinho e eu mostro, né, o que eu tô fazendo. E a minha mãe, ela acompanhou isso que aconteceu em 2023, em março de 2023. E aí ela estava lendo o livro do Flávio Augusto na minha casa lá na Suíça, ela falou: minha filha, para de fazer
todas as ações que você faz voltada para esse movimento, e por que você não volta de novo para o mundo empresarial? Você está fazendo coisas que já não se encaixam nesse ambiente. E a minha mãe virou e falou assim, pois você deveria procurar esse moço. E eu já sigo Flaviones desde 1900 e bolinha. O meu presente de Natal do ano de 2019 foi a trilogia da Geração de Valor. Para você, eu pedi de Natal. Que inclusive é muito bom. Então eu já segui. Eu falei para minha mãe, pelo amor de Deus, eu não tô pronta para esse homem. A minha mãe virou e falou assim, minha filha, você está pronta para ele, vá atrás, procure esse homem e se junte a ele. E aí eu tava nesse, porque eu fiquei muito abalada com isso que aconteceu. Muito mesmo. E eu estava justamente nesse momento. Eu me senti já não pertencendo a esse grupo. Porque se as pessoas que eu estou tentando trazer para cima e inspirar com resultado, tentaram me colocar para baixo, então tem aquela coisa, né? Ou você se inspira ou você fica com inveja e, né, não consegue aquele resultado e a sua insegurança faz com que você gere essas energias negativas. E que é muito ruim. Eu simplesmente saio de perto. E aí a mamãe entrou no Google e buscou vários contatos para eu chegar até o Flávio Augusto. Mãe é mãe, né? Não tem jeito. Não tem jeito. E aí ela me entregou um papelzinho, era até um guardanapo, não era um papelzinho. Tinha o telefone do Anderson, da Buzz, e tinha o nome First Day, que o First Day estava começando. E aí eu mandei uma mensagem no Instagram do First Day e a social media da época me respondeu. Aí ela falou, olha, por que você quer contato com o Flávio? Por que você não vem participar do First Day? E eu virei pro meu marido, aí eu falei assim, perguntei pra moça, Flaviones vai estar? Ela falou, vai estar. Eu falei, então eu vou. Eu vou encontrar com esse homem. Tudo muda com uma decisão, né? Tudo. E aí eu conversei com meu marido, porque ele tinha que tirar férias, né, para eu poder vir pro Brasil. Aí eu fiquei um dia, eu cheguei aqui na manhã e no final do dia eu já embarquei para a Suíça. Que na verdade para chegar demora 3 dias, né? Eu saio um dia e volto, né? Então são 3 dias de férias pro meu marido. E depois disso, alguns meses depois, eu tomei a decisão de entrar pro Class Club. Então, a resposta para você é, eu não deixei de ser líder desse movimento, mas hoje eu tenho, por exemplo, no livro, eu não menciono o nome desse grupo e eu continuo sendo a líder deles, lá na Suíça. E depois disso, antes eu enaltecia o nome do grupo e colocava a minha ONG para baixo, sendo que a minha ONG representa o grupo lá na Suíça. Verdade. Então, eu deixei de acreditar que o outro era melhor do que eu, sendo que eu que estava fazendo as coisas. E isso também é uma coisa de trabalhar a autovalorização, né? Não é arrogância, é autoestima. É verdade. E quando você sente que você é a pessoa mais inteligente da mesa, ou que as pessoas não estão se inspirando e muito pelo contrário, estão invejando os seus resultados, é a hora de você levantar dessa mesa com toda a elegância do mundo e seguir o seu caminho em outros ambientes. É verdade. E no último podcast eu falei que para mim é uma honra imensa porque eu sou a menor da maior mesa que são vocês. E eu aqui também sou a menor entre os grandes empresários do Class Club. Se você observa em números de faturamento, em números, né, totais, quando eu recebi o prêmio agora no mês passado do Class Club, e ainda mais como ecossistema, tipo, eu estou dentro do ecossistema mais forte do Brasil e eu ganhei um prêmio de melhor ecossistema. Exato. Isso para mim tem um valor incrível, Larissa, e me dá a certeza de que eu estou no caminho certo. Exatamente. Mas se você observar números, eu sou uma das menores. Mas é exatamente, né? Eu falo sempre isso pra você. Às vezes a gente não tem noção do impacto que a gente gera. E impactar não é só em números. Porque se você muda a vida de uma pessoa que tá escutando aqui, a gente, sim, já mudou tudo. Isso eu faço, né, bastante. Então, é por isso. Sim, sim. Então, os prêmios, né? Até se você parar pra pensar, será, né? Como que eu ganhei numa mesa tão grande? Porque o que você faz é exatamente isso. Então, às vezes a gente olha pro outro, né? E fala assim, ainda falta muito, mas
o mundo é seu. E era a minha próxima pergunta que eu ia te fazer. Você já tá com tudo isso, você conecta brasileiros com o pessoal da Suíça, com o pessoal de todos os lugares do mundo. Uhum. E qual foi o ponto de virada que você chegou e falou assim, o mundo é meu? Vou atrás de conquistar isso, porque esse é o lugar da Nath Mondelli. Eu acho que foi justamente nesse ponto. Eu espero não ter sido desligante contando essa história, Claro mas que é não. que realmente é Foi a o seu verdade, ponto de é o que inflexão aconteceu. aquilo. Isso. E aquilo mexeu muito comigo, porque eu respirava aquele ambiente. Eu queria inspirar aquelas mulheres para parar de ficar fazendo as coisas que não vai tirar elas do lugar. Sabe aquele ratinho quando fica em volta? Aham. E é a mesma coisa que falar: ô galera, sai daí, olha aqui esse caminho, olha que porta legal, vem pra cá. E não me cabia mais aquilo. Então, assim, eu acho que o meu ponto de virada, o meu ponto que eu falei, é o meu momento, exatamente quando eu entrei no Clex. E exatamente quando eu comecei a ter contato e ter referências maiores. Também para eu me inspirar, porque é o que eu sempre falo, eu sou professora de empreendedorismo, eu amo ensinar, Larissa, mas eu sentia falta de aprender. E aqui eu aprendo. E quando você tem a humildade para sentar e aprender, de se colocar na cadeira de aluno, você também desenvolve habilidades que você antes não acreditava que você tinha. Então aqui eu me desenvolvo como empresária e como pessoa. Isso é muito legal, né? As pessoas perguntam, o Class, ele é tão bacana pelo quê, né? Pelo Caio, Flávio, Joel, e com certeza, porque eu, modéstia à parte, não conheço mentores melhores para guiar, ainda mais falando de negócios, mas também pensar no lado pessoal, porque todo empresário, ele é reflexo daquilo que ele é dentro das suas empresas. Então, para você crescer números e pessoas e crescer um time e ter uma gestão, porque às vezes a pessoa fala assim, eu já nem me vejo, porque como que eu vou liderar um time se eu não sou esse cara, entendeu? Uhum. Então, você precisa se tornar essa pessoa. Sim. E uma das coisas que você faz muito é cocriação. Uhum. E aí eu queria ouvir de você, assim, que dica que você dá para as pessoas que estão escutando a gente, que talvez hoje não cocriem, não vejam importância nisso, né? De cocriar nas suas vidas. Você faz muito isso, né? Muito. Eu sou realmente uma conectora de mundos, de pessoas, de empresas, de oportunidades. Eu gosto de fazer isso, Larissa. E eu navego muito fácil por ambientes, desde aqui do Clex, mas ambientes também. Por exemplo, ontem eu estava num projeto social carente em Santo André, com a Bruna, inclusive. Então, assim, eu navego muito fácil em diferentes ambientes e eu conecto as pessoas. E na parte de cocriação, acho que vai muito na parte que eu não sou aquela pessoa de inventar a roda. Eu pego aquilo que está dando certo e eu adapto de acordo com determinada empresa que eu tenho ou com determinado projeto que eu preciso adaptar. Então, é isso. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma cocriação, né, que eu acabei de fechar. Inclusive, vou assinar o memorando hoje à noite com o Rodrigo do Clex. Nós vamos nos tornar sócios, se Deus quiser. Hoje vamos assinar o memorando. Olha o Roy aí. O Roy. Olha o Roy. E eu já realizo eventos na Europa, né, grandes eventos. Só que eu tenho um time enxuto nessa operação, né, e assim, os eventos do Brasil têm uma característica muito diferente da Europa, né, lá é tudo muito... A começar pelo horário. Tudo. São características diferentes. Começar que você marcou 3 horas, começa 3 horas. Exato. Nossa, enfim, deixa eu abafar um caso. Mas, exatamente isso. Mas é uma parceria, é uma cocriação. Aí ele até falou assim, Nath, mas você já está fazendo tudo isso, eu vou chegar e nesses termos que você está propondo, não é justo, vamos negociar, você tem que ficar com a maior parte. Eu falei, Rodrigo, o negócio é o seguinte, 2 pontos. Eu estou fazendo isso, por exemplo, a premiação. Eu tenho todo o evento pronto. Eu hoje não posso sair da parte das vendas, do one-to-one, que é o que eu sou boa. Eu não sou boa no digital. A minha força é no olho no olho. Não sei se você já percebeu isso. Mas eu... no olho no olho, mas a gente também tem que falar de um episódio que ela vai contar já pra vocês, de você nas redes sociais, né, mas isso eu não sabia, viralizou. Vamos chegar. Mas isso viralizou, né, eu não tava nem programando, e ainda, enfim, vou falar sobre isso. Mas eu sou forte nas vendas, nas parcerias comerciais, nas parcerias
tanto no B2C quanto no B2B, eu sou boa em visita comercial. A saliva e a minha sola de sapato são as minhas características, as minhas habilidades sociais e culturais. São os meus superpoderes. Mas, e o Rodrigo, por exemplo, nesse evento, eu tô presa na operação, eu tô presa nas vendas diretas desse evento. Nos fornecedores e tudo isso. Eu tenho uma oportunidade incrível na mão e eu não tenho tempo e nem mãos e profissionais capacitados para buscar patrocinadores oficiais para esse evento. Eu falei pro Rodrigo, você vamos também? Juntos, né? Vamos junto, você busca o patrocínio e a gente divide o bolo. É isso. E é isso. Então, assim, isso é uma cocriação. Não, poderia pensar, ai não, ele faz evento, ela faz evento, são concorrentes. Cara, eu faço parceria com meus concorrentes. Isso é muito louco, né? E falando de Class Club, eu sempre falo isso. Quando alguém vem conhecer e fala assim, mas já tem o meu segmento aí. Maravilha, vamos somar. Que bom! Porque você aprende não só com o erro do outro, mas você aprende com o acerto do outro. E às vezes as pessoas não olham pra isso. Então, quando você olha pro acerto do outro, a Nath faz assim, eu também posso fazer. Acabou. Você já tem ali um caminho que foi validado pra você seguir. Só que também tem assim, poxa, a Nath fez isso, não foi legal. Eu aprendi que não foi legal e não farei. Ou você ainda soma forças, né? É isso. Isso porque a gente tá falando de um segmento que é o mesmo. Mas e se for um segmento nada a ver, também funciona. Muito. Então, a gente falou da sua premiação e tudo, e você falou assim, tem 40, 50 pessoas, sei lá, junto com você. E isso é uma coisa dentro da Belong, como especialistas? Dentro da Belong. Hoje são 41 sócios do Class Club que são especialistas da minha Business School na Suíça. Pois é. E para o pessoal entender melhor, assim, o que a Belong é hoje? Para as pessoas entenderem e até acessarem lá a Belong e começarem a assinar. Bom, a Belong, ela nasceu para ser uma revolucionária. Ela tem muito da minha personalidade, eu sempre fui muito inconformada, muito rebeldinha. Adoro. Então, ela é o meu grãozinho de areia na revolução da educação tradicional do Brasil. Então, hoje a Belong, ela tem 4 produtos específicos. Um é a Belong Stream, que é como se fosse o Netflix do empreendedorismo. Hoje, dentro desse produto, nós oferecemos 650 horas de capacitação empreendedora e 55 certificados internacionais em uma única assinatura. E o que é o diferencial da Belong, ela foi inspirada na Conquer. Então, a Conquer, ela ajuda, né, executivos na parte de carreiras e tudo. A Belong, ela é para empresários, para pequenos e médios empresários. E quais são os professores da Belong? São empresários. Dentro da Belong não tem professores acadêmicos. São todos empresários com resultados validados que estão ensinando aquilo que já fizeram. Aquilo que eles sabem fazer. Maravilhoso. Então, isso é a Belong Stream, produto. Depois, nós temos mentorias dentro da Belong Business School. Só que o meu formato de mentorias, ele é diferente do formato que eu vejo aqui os sócios fazendo. Nós temos pocket mentorias. São mentorias no formato pocket. São 2 meses com o tempo. Por exemplo, agora a gente vai ter a inteligência artificial. E com ferramentas, né, de inteligência artificial unindo com ferramentas de gestão de negócios. Então, nós vamos ensinar em 2 meses, com 4 encontros, um encontro a cada 15 dias. Esses são um grupo pequeno, tá? É um grupo pequeno de 15 empresários que vão aprender a colocar em prática no negócio deles e nesse tempo curto para realmente otimizar resultados. Então, esse é o formato de mentoria que eu tenho dentro da Belong. Se você quer aprender com pessoas que já fizeram, é rápido Belong. E na prática, é Belong. Maravilhoso. E outro produto são as imersões empresariais, né? Eu venho da educação internacional, eu venho da integração, eu venho do empreendedorismo. Então, navegar nesse ambiente, por exemplo, durante o meu mestrado na Suíça, eu era project manager da faculdade e eu trazia grupos de empresários e estudantes suíços para visitarem empresas aqui no Brasil. Então, eu viajava de norte a sul do Brasil. Por exemplo, nós fomos para Fortaleza no grupo Edson de Queiroz, em várias empresas no Rio, na Rede Globo, na L'Oréal, aqui na Nestlé.
enfim, no Sul, na Miolo, Vinho, sim. ou a Marco Polo, a Grendene. Então, esses estudantes fizeram visitas técnicas nessas empresas e criam também uma conexão com esses empresários brasileiros e um aprende da cultura do outro. Como que se faz negócios aqui no Brasil? E Brasil, it's not for beginners. É verdade. Né, um gringo para vir fazer negócio aqui, eu já falo, olha, você tem que aprender sobre fazer negócio no Brasil antes de querer começar. Porque não é fácil, o sistema, né, de tributação, né? Tem muitas a coisas. falta de compromisso, às vezes, né, da pessoa falar, eu quero. Por exemplo, hoje eu tinha há um mês agendado uma visita comercial com a pessoa. Era 9 da manhã, eu falei, e aí, fulano, tá tudo certo? Nossa, eu tive imprevisto e vou ter que cancelar. E não avisa. Então, assim, é complicado isso. É complicado. Então, a gente tem que preparar a Gringolândia quando vem fazer negócios aqui no Brasil para isso. Não é para amadores. Não. Então, essas imersões dentro da Belong Business School, o que eu faço é o caminho contrário. Então, hoje eu estou levando 35 empresários do Brasil para fazer visitas técnicas nas empresas que são minhas parceiras lá na Suíça. Olha que Entre legal. elas tem o Grupo Rolex, Vitorinox, o Banco UBS. Você sabe que eu quero essas coisas aí, né? Então vem participar. Para os nossos sócios. Imagina se a gente levasse. Já tem 10 sócios que estão indo para a missão Nossa, empresarial na eu Suíça. Eu quero todos. Parceria comercial com o Class fechado Club. aqui, ó. Belong Business School. O negócio fechado. E Class Club. Eu monto com o maior prazer do mundo um pacote, uma imersão especial para o Class Club lá na Suíça. E não só na Suíça, eu monto na Europa toda. Olha que legal. É só você me falar, Nath, eu quero essa empresa, eu vou atrás. Eu realizo, eu sou uma realizadora. Então, acho que esse é o meu ponto forte, Lari. É isso, maravilhoso. E olhando para toda a sua trajetória, tem muitas coisas que você já fez, que eu sei, que mudaram todo o seu jogo. Mas eu queria que você contasse para as pessoas, assim, qual foi a decisão mais desafiadora que você teve que tomar, que não foi fácil. Porque eu sei que você é a pessoa que vai lá e faz, fecha o negócio e tudo, mas você também é muito humana, você é muito de pessoas, você também é olho no olho, você se importa, você quer fazer a parceria, mas você quer dividir igual pra todo mundo, porque Exato. você... Eu sou assim. Porque você e é o o que universo faz... conspira, olha a minha frase. E é o que faz você crescer tanto. Sim. Mas teve algum momento, assim, de uma decisão desafiadora que você falou assim, nossa, por essa eu não esperava, eu ter que tomar uma decisão como essa? Com uma decepção ou com uma decisão que foi uma escolha minha? Porque eu tenho os dois para te falar. Então, conta as duas, a gente quer tudo. Com uma decepção foi quando eu me formei e eu queria trabalhar na empresa do meu pai. E não pude, por ser mulher. Então, hoje a minha ONG na Suíça, ela chama Empower Women for Integration, não é por acaso. É normal eu transformar uma dor minha numa coisa positiva. Eu sempre transformo. E é por isso que impacta tanto. É, isso. Que é de verdade. Isso me doeu na época e hoje eu sou grata por essa porta que me foi fechada. Muito grata. Porque depois de tudo isso, a empresa do meu pai passou por uma dificuldade financeira. E teve um desfalque, né, na empresa do meu pai. É uma empresa de mais de 100 anos aqui no Brasil. Começou com o meu avô, enfim, eu venho de uma família empreendedora. E foi através desse não que eu tenho essa força, né, de acreditar também. Mexeu muito com a minha autoestima, né, por isso que às vezes as pessoas me enxergam maior do que eu me vejo. Porque mexeu comigo muito nesse ponto. Poxa, não pude trabalhar lá? E graças a Deus foi através desse não que eu forjei o meu caminho. Vieram. Sim. Olha que legal. Sim. É muito engraçado isso, né? Até esses dias eu tava vendo Eu sempre vou pelo caminho do desenvolvimento humano ali, né? Então eu pesquiso muito de pessoas, porque, afinal de contas, se é que você tem que trabalhar com pessoas. Então, tudo que é relacionado a pessoas eu amo. É um assunto que, quando eu vou ver, eu tô estudando e nem era pra eu estudar. Sabe assim? É um assunto que eu amo. Sim. E aí, eu tava lendo sobre isso, né? Que hoje em dia, os jovens, né? Eles têm uma pressa, porque eles veem muita gente estourando na internet, crescendo e tudo. E tipo assim, por que que não eu, né? Por que que tá todo mundo ali? E eu acho que um dos desafios da nossa geração, assim, que tá vindo agora, é você entender que o não, ele também é positivo. É maravilhoso. O não transforma. Porque na hora que ele vem o não, você não quer, óbvio. Né? É igual na venda. Dói, a mas venda começa é a depois do atitude não. da pessoa também. Exato. E não ficar, por eu levei um não.
E outra, eu nunca fiquei nessa posição de vítima. Não, aquilo me deu força, eu adoro ser desafiada, Larissa. Esse livro nasceu do desafio. E você sabe quem que me escreveu, né, no grupo? Quero sua história. Você lembra bem a pessoa, né? Foi ela mesma. E eu levo esses nãos como desafio. Eu adoro ser desafiada, eu adoro poder crescer com as oportunidades e tudo isso. Então, se eu lembrar, eu cito esse momento, né? Como eu transformei um não numa oportunidade, forjei o meu caminho. E eu cito outro momento que foi quando eu realmente mudei para a Suíça, porque apesar de eu ter morado já em 5 países, a Suíça foi o mais desafiador para mim. Porque eu já mudei com mais idade para a Suíça. Eu já tinha 30 anos quando eu mudei para a Suíça. Eu tô há 15 anos lá já. E eu já tinha a empresa aqui no Brasil, que eu abri sozinha, com o financiamento do Banco do Brasil. Quando o Flávio fala que ele começou com o cheque especial, e os doidos se identificam, né? Mal sabe ele como eu me identifico com vários cases da vida dele e que eu vivi também. Tipo, o meu pai, apesar de ser empresário, eu não dependi do dinheiro do meu pai para abrir minha empresa. Eu fui lá no banco e fiz a cartinha de financiamento e paguei aquele financiamento. Então, quando eu mudei para a Suíça, eu já tinha uma agência de intercâmbio cultural aqui no Brasil, né? Eu acabei mandando mais de 4.000 estudantes para trabalhar e estudar no mundo todo. Olha que legal. Então, tá vendo como eu falo? Eu sou dessa área. Educação, né? Vendas, intercâmbio, pessoas, empreendedorismo. Isso sou eu, tá no meu DNA, inclusive. E eu mudei para a Suíça deixando essa empresa aberta aqui. Então eu tinha colaboradores, eu tinha a minha vida, eu já dava aula na universidade aqui no Brasil, eu dava aula de metodologia científica e de empreendedorismo. Então eu tive que deixar essa vida que eu construí aqui e eu comecei do -10, eu falo lá na Suíça. Por quê? Eu não falava alemão. Você imagina você ver uma placa... Você não entender nada. Você não entender nada. Mas aí, a pessoa que gosta do desafio, ela vai, né? Fui. E não me arrependo. E muda tudo. E, novamente, eu comecei... nesse caso, eu considero que eu comecei do -10. E eu forjei todo esse caminho lá na Suíça. E eu conto que eu tive várias experiências. Por exemplo, quando eu fiz o mestrado e eu queria ter um emprego na Suíça. E eu sempre fui empreendedora. Só que estando lá na Suíça, eu tentei uma colocação no mercado de trabalho indo contra a minha natureza, você concorda? E a Suíça, os salários são altíssimos. Eu queria ter essa estabilidade lá. E aí as pessoas me falavam, e eu fazia várias aplicações por dia, Larissa. E as respostas, quanto mais eu fazia, mais não eu levava. Olha os nãos de novo. Importantíssimos. Então sempre era, não, você não tem um diploma da Suíça, os seus estudos não são validados. Eu fui e fiz um mestrado na Suíça. E aí voltei a fazer as aplicações e voltei a levar não. Aí depois era, não, o seu nível de alemão não é suficiente para esse cargo. E eu falo 5 idiomas. Não era suficiente. A régua era muito alta no ambiente onde eu estou inserida. Aí eu fui e aprendi o alemão. Bem, aí a resposta, e continuei levando nãos. E aí qual era a resposta? Você é muito generalista. Aqui nós precisamos de pessoas com um conhecimento muito especial, muito, né, focado, especialistas. Até um dia que eu falei para o meu marido, chega, eu vou novamente transformar a minha dor numa coisa muito em grande. Ajuda para outros. E foi quando eu comecei a fazer pequenos eventos na Suíça para pessoas imigrantes que estavam nesse limbo também. Porque a Suíça, se você analisar bem, ela 25% das pessoas são imigrantes. Então, o percentual de pessoas vindas de outros países é imenso. Só que, por exemplo, você vai com seu emprego. O que o seu marido faz? Nesse mesmo limbo onde eu me encontrava. Então, eu fazia esses pequenos encontros e aí o que começou a acontecer? Começou a chegar, por exemplo, eu vou trazer uma amiga minha, traga. E a gente se juntava. De repente, Larissa, um dia chegou uma com olho roxo. Falei, o que aconteceu? Ela é casada com um suíço e está sofrendo violência doméstica. E o cara ameaça que se ela denuncia ele para de dar dinheiro porque ela sustenta a família no Brasil.
Aí eu comecei a me deparar com uma situação difícil e que eu não estava preparada. E aí eu desenvolvi uma cartilha contra a violência doméstica para mulheres imigrantes na Suíça. Enfim, mas só para contar como é que foi todo esse processo, e aí a minha ONG cresceu, foi muito orgânico. Em questão de 1 ano eu já estava com quase 300 voluntárias. No meu primeiro ano da ONG eu tinha 39 projetos sociais. Sim, eu sou maluca nesse ponto. Hoje eu tenho 5 somente, grandes projetos. Hoje eu foco mais aonde me dá resultado. E quem me ensina isso? Class Club. Então eu tirei do meu leque coisas que não me dão resultados e foco em projetos estratégicos que me dão resultados. E nessa época que eu estava crescendo, que eu estava com esses projetos, eu fui pedir ajuda para o Departamento de Integração da Suíça, uma ajuda institucional. Cara, o logo deles me apoiando já ia me trazer visibilidade, já ia me dar, sabe aquela cartada de credibilidade? Sim. Eu não estava pedindo dinheiro. E nessa reunião eu fui completamente humilhada. Eu lembro, eu falo que ela estava numa torre de cristal, onde ela imagina que o mundo é tudo perfeito, porque ela me falou, o seu trabalho é completamente desnecessário para a Suíça, e mais do que isso, nós te aconselhamos a não continuar com as suas atividades no país, porque você está fazendo um desfavor para a Suíça. Não acredito. Eu juro, aconteceu isso. E aí, olha outro não. Eu voltei para minha casa, Larissa, me sentindo o cocô do cavalo bandido. Eu chorava, mas eu chorava. Aí eu falei, o meu marido, ele falou assim, Sol, eu sinto no coração que você deveria continuar e não deixe se abalar por isso. Porque você imagina, era o Departamento de Integração me desestimulando. Isso poderia ter resultados também até na minha permanência na Suíça. O que eu fiz, dona Larissa? Continua. Opa! Eu continuei. E por que eu continuei? Porque eu estava naquele limbo. Eu sabia que o meu trabalho ajudava a transformar as pessoas, porque eu tô na linha de frente. As pessoas chegam para mim e falam, você transformou a minha vida com esse evento que você fez. Com essa cartilha aqui, eu pude buscar ajuda. Ou com a capacitação, com a sua aula, você me fez enxergar oportunidades que eu não conseguia enxergar. Então, nem ela, naquela torre de cristal dela, quem era ela para falar? E tem uma coisa, né, que o Caio fala muito. Isso a gente falou de grupos de WhatsApp, que é uma coisa desse tamanho, mas isso serve para todo mundo na vida. O Caio fala assim, cara, por que eu vou reclamar? O Caio fala assim, eu não vou reclamar porque quando eu reclamo de algo, eu roubo o teu sonho. Exato! Então, quando alguém, às vezes, não tem a visão que você tem, você transforma vidas e você sabe que você transforma vidas. Mas, às vezes, alguém que não consegue ver isso, ela te fala que seu trabalho... E cada um enxerga aquilo que ela tem dentro. Se ela é pequena daquele jeito, I'm so sorry. Eu não sou pequena. Eu sou só pequenininha no tamanho, viu, galera? Mas eu não sou pequena. Nada que um salto não resolva. Nada que um salto não resolva. Mas só pra resumir... E muito brilho. Muito brilho sempre. Continuei, Larissa. E hoje, essa mesma senhora que me expulsou do Departamento de Integração, hoje ela é minha patrocinadora oficial. Tá vendo? Esse tipo de história é o que as pessoas, às vezes, que tá aqui escutando a gente pela primeira vez, é o que faz as pessoas continuarem. Então, Nath, quando eu falo pra você que você é uma pequenininha de impacto muito grande, é porque o que você faz mexe com o coração das pessoas. Sim. Quando a gente começou a gravar, você falou, eu espero que Deus use, né, as minhas palavras para impactar, nem que seja uma pessoa. Sim. E eu tenho certeza que uma pessoa, com certeza, já foi impactada aqui com a sua história. Porque, às vezes, tem alguém escutando, e principalmente porque a gente tem um público que é muito de empresários. Eu sou chorona, viu, gente? É pra chorar. Eu falo pro Flávio que eu sou uma Zé Ruela chorona. É transbordando o coração que tem dentro. E muitos empresários escutam a gente aqui. E Sim. muitos empresários levam não. Sim. Porque às vezes quando uma pessoa que talvez não seja empresária, talvez não entenda tanto desse universo, ou acabou de começar, ela não entende que às vezes o dono de uma grande empresa, ele levou um não muito grande. E são necessários. É a resiliência. É o que separa os homens dos meninos. Exato. Né? E é o que faz crescer. É o brilho no olho, é a garra. Cara, eu amo o que eu faço.
Eu enxergo coisas para minhas empresas se eu conto, as pessoas podem achar que eu sou até maluca, e eu sou, viu? Mas eu enxergo, e eu já enxergo realizado, e eu sei o caminho, e eu tenho paciência, constância, responsabilidade, habilidades para seguir esse caminho. E que é o que falta em muita gente, que é a ação. Porque eu quero ser uma empresária de sucesso, mas o que você está fazendo hoje para você se tornar essa pessoa, né? Sim. Então, a pessoa que põe a mão na massa, ela já tem todo o diferencial. Sim. Porque parece básico, né? E para todo empresário do Class Club é muito básico isso. Mas, às vezes, para alguém que está começando, não é tão básico assim. Né? No dia 1, você não sabia que era muito básico. Hoje, olhando para trás, você já consegue ver todas essas nuances. E, na sua visão, o que você acha que falta para brasileiros se abrirem para internacionalizar seus negócios, suas ideias, irem para fora? Ai, Lari. Eu tô há 40 dias aqui no Brasil, né? Geralmente eu venho e fico 4 dias no máximo aqui no Brasil. É tão rápido. Por isso que eu falei, eu preciso gravar com o Nath Modelli, não tem jeito. Esse mês eu senti o que eu vejo. Um país onde a gente tem muitos desafios, onde nós temos as maiores oportunidades. Não é por nada que eu estou expandindo a minha business school no mercado brasileiro. Né? Eu não sou tonta, é aqui que estão as oportunidades. Então eu trago, né, o status, o know-how, a qualidade, a excelência da Suíça para o mercado brasileiro. A partir daí eu já tenho um diferencial bem grande aqui no mercado. Só que o que eu vi nesses últimos 40 dias são realmente sobre esses desafios. Uma falta de preparo muito grande das pessoas. Às vezes as pessoas leem uma coisa rasa, superficial e acham que estão entendendo de determinado assunto. Ou educação de base mesmo, tem tanto a ser feito com relação à educação aqui nesse país. E, por exemplo, eu estive no Nordeste também. Eu viajei o Brasil inteiro esse mês. Eu estava num lugar que tinha acabado de abrir um restaurante, num hotel. Inclusive do senhor Sandro, que é o nosso sócio aqui do Class Club. Estava lá no apartamento dele de Moro Alto. Eu vi que vocês jantaram. Maravilhoso. Ele mora no Recife, mas ele tem uma casa de praia num complexo que é lindo em Moro Alto. Estava eu lá nesse resort delicioso e tinha acabado de abrir um restaurante. E a falta de preparo, tipo no cardápio, você pedia, sei lá, tinham 20 opções no cardápio. Se tivesse 2 disponíveis, ou a falta da experiência do cliente, do atendimento, na hora de cobrar a conta, o mocinho não sabia usar a calculadora. Eu tive que fechar a conta. Falei, meu amigo, vem cá, amigão. Aí eu já desce a professora, né? Eu já ensinei o tiozinho a usar a calculadora. Gente, uma calculadora a gente tá falando. Aí já ensinei ele. Falei assim, olha, vem cá. Vocês têm que fazer assim, assim, assim. Aí eu fechei a minha própria conta. Eu falei, tá certo? Aí eles tudo assim, Falei, não tá. Tá faltando os 10% de vocês. Você vê, né? Até pra cobrar. Até pra cobrar. Então, assim, essa falta de preparo eu acho muito, muito, muito difícil, mas por outro lado tem uma oportunidade incrível. E, por exemplo, no lançamento do meu livro, que eu também senti aqui no Brasil, é que quando eu começo a falar que são experiências pessoais minhas em 65 países, as pessoas acham que eu sou um pouco ET, porque como assim ela conhece tantos países pelo mundo? Como que ela negociou com tantas culturas diferentes? As pessoas não sabem, por exemplo, aonde está a Rússia, não tem noção de geografia, não tem noção de culturas, não tem noção que o mundo é muito maior do que elas imaginam. Exato. Se você sair um pouquinho, pensa, né? A gente tá em São Paulo, você foi pro Nordeste, já é outro lugar. Outra coisa. Isso que a gente tá falando de Brasil. E quando a gente vai pro mundo, é muito maior. Exatamente. E esse mês aqui no Brasil, eu tava focada no Clex, lógico, encontro, em parcerias comerciais pra minha business school aqui no Brasil. No livro, eu lancei o livro de cabo a rabo aqui no Brasil. E, além disso, desde janeiro desse ano, eu já estava me preparando para a palestra do livro. Então, eu vim com uma agenda cheia
de oportunidades para eu poder fazer uma palestra sobre o livro também, para dar o gostinho para as pessoas. E nessa palestra, é claro que eu não vou a fundo como eu vou no livro, né? Que nem o filme nunca vai a fundo como o livro. Exato. Só que eu mostro para as pessoas, por exemplo, como o silêncio, ele tem diferente significado dependendo da cultura onde você está inserido. E isso é muito importante na hora de fechar um negócio. Exato, você precisa conhecer os valores, os princípios da pessoa que está do outro lado da mesa, porque negociar nada mais é do que respeitar o outro que está na sua frente. Os valores humanos, negociação é isso, são habilidades sociais e culturais. E que no mundo eu vejo, quem não está desenvolvendo essas habilidades, não adianta ter capacitação técnica. Porque daqui a pouco uma IA vai resolver. O que vai diferenciar os profissionais e os empresários a partir de agora, com essa revolução, né, da tecnologia, são as habilidades das pessoas com pessoas. Exato. No respeito mútuo. Então eu trago muito sobre isso, sobre o quanto que as culturas, o quanto que conhecer as culturas te ajuda a navegar e a realizar bons negócios pelo mundo. Aí a hora que eu começo a falar sobre isso, Larissa, eu vejo que as pessoas não têm ideia. E eu penso, poxa vida, que Deus me dê muita força, muita saúde para eu continuar firme no meu propósito e que eu amo tanto, na minha missão, de realmente poder instigar as pessoas a querer crescer. Que eu possa trazer a vontade transformacional nessas pessoas. De querer conhecer mais, de querer aprender mais, de poder se desenvolver. E aprender com novas culturas também. Aproveitando isso, que você já morou em vários lugares, eu queria que você trouxesse, assim, 3 aprendizados. Se você tiver mais, pode ser. Mas acho que 3, assim, principais. De fora, que você aprendeu e que qualquer brasileiro que queira fazer qualquer negócio, queira ir pra fora, são 3 coisas que ele precisa se atentar. Primeiro, que as habilidades linguísticas, né? Como eu mencionei, eu falo 5 idiomas, mas às vezes você fala determinado idioma, mas você precisa aprender a ler códigos, a ler sinais, que significam completamente outras coisas em diferentes culturas. Por exemplo, na Bulgária, eu me lembro de uma entrevista de trabalho que eu fiz uma vez, e o cara tava lá assim, ó. E eu achando que eu tava arrasando. Aí a hora que o cara tava assim, eu já mudava de assunto, eu já pegava outra coisa do meu currículo e já falava. De repente, num determinado momento, ele falou, chega. Você não passou, você tá desqualificada para essa vaga. E eu também saí dessa entrevista falando, o que aconteceu? O que eu fiz de errado? Porque o cara tava fazendo assim toda hora. Acontece que na Bulgária o sim é não e o não é sim. Misericórdia. Então não adianta eu estar dominando o idioma daquela determinada negociação, por mais que você fale, que era o inglês no caso. Mas eu não li os códigos. Eu não li a pessoa porque eu era ignorante, eu não conhecia. Então aprendam, além das habilidades linguísticas, aprendam a ler sinais. Aprendam a observar, realmente a sentir o outro dentro de vocês. Então esse é um aprendizado que eu tenho, que eu posso citar. A outra coisa que, morando no mundo, por exemplo, você já negociou com um alemão? Não adianta você chegar lá na Alemanha e dar aquele de somebody love, né? O simpaticão da parada. Não adianta. Beleza, sorriso, simpatia. Não vai funcionar. A Alemanha é resultado. São métricas. Números. Planilhas. Validação. Não adianta você chegar e falar, olha, eu tenho determinada ideia. Meu amigo, vai validar a tua ideia, depois você volta aqui. Então, assim, e essa base, né? E o meu marido é alemão. Então, esse ambiente no qual eu estou já há muito tempo inserida, com esse nível, como eu te falei, a minha régua é muito em cima. Na Suíça, falar 5 idiomas como eu falo, eu sou só mais uma. Aqui o povo pode me ver como uma pessoa, oh, que legal. Gente, lá eu sou só mais uma. Qualquer pessoa fala 5 idiomas lá. É muito louco a gente imaginar, né? Mas não é lindo? É lindo. Eu quero mais. Isso me faz querer expandir. Voltando no começo da nossa entrevista. Nath, como é que você expande?
estando em ambientes que me fazem expandir. Eu sou a prova viva. O Clex é um exemplo. O país onde eu moro é outro exemplo. Porque eu estou dentro desse ambiente de excelência. Eu quero ser boa o suficiente. Eu quero sempre estar crescendo. Sempre aprendendo coisas novas. E isso que você falou, né, de ser movida a desafios, né, de querer mais e tudo. Eu queria te fazer uma pergunta. Primeiro que eu adorei essas dicas que você deu, porque isso tudo tem a ver muito com o CX que eu falo, né? Às vezes a pessoa fala assim, como que você fala com tantos sócios tão diferentes? Porque eu enxergo os sócios. Então, por exemplo, uma pessoa que é super animada, eu sou super animada. Mas não que uma pessoa que às vezes é mais na dela, eu não vou ser animada. Eu me vejo muito em você, viu, Lá? Mas você é bem camaleoa. Mas eu preciso você olhar... Você dança conforme a música. Mas eu preciso olhar que aquele cara, ele não vai me entender. Exato. Se ele é mais introspectivo e eu chegar pra ele falando, ele vai se assustar. Você não conecta. Não é aquilo que ele tá buscando. Isso. Então, na hora de um negócio fechado, na hora de ir pra um novo lugar no mundo, né? Pra ir, mesmo que seja no Brasil, que seja em qualquer lugar, você estar num ambiente diferente que não é aquele que está acostumado, sim, você precisa ler o ambiente, né? É isso. Então, e para isso você precisa ser extremamente empática, sensível, desenvolver essas habilidades socioemocionais que eu estou mencionando aqui. E, além disso, saber ler sinais das culturas. Exatamente. Porque os sinais, eles têm significados diferentes. Dependendo do lugar onde você está, muda tudo. E eu falo no livro muito também sobre o silêncio. Que o silêncio no Japão, ele significa respeito. O silêncio na Dinamarca é análise. O silêncio aqui no Brasil, na Espanha, ele significa desconforto. Durante uma negociação, né, que eu tô falando. Então, assim, às vezes você tá negociando com um japonês. O japonês vai ficar lá quieto, olhando o contrato. Não pensa que ele tá pensando... Que ele não tá olhando, né? Ele tá olhando com extremo respeito aquele contrato. Isso não é lindo? E é o cuidado, né? É a cultura, é o respeito. Então, você também se inteirar daquilo ali é importante, porque significa que você também tem respeito para com o outro, né? Uhum. E uma coisa que eu ia te falar é o seguinte, se você pudesse deixar uma sementinha de Nath, que você gosta, para quem tá escutando a gente, e que a pessoa sente no íntimo dela, assim como você sentiu lá atrás, que você nasceu para mais. Uhum. Porque é uma das coisas assim que você traz, é o acreditar, né? Uhum. É o vamos transbordar, vamos junto e tudo mais. A pessoa sente que nasceu, mas talvez ela não saiba como, ela não tem muita coragem. O que você diria para essa pessoa que está escutando a gente agora e que tá sem coragem? Então, a coragem, isso não tem como ensinar, né? A coragem. Isso é difícil. Mas eu diria, saia da sua zona de conforto. O desconforto, ele é fundamental para você crescer. Se coloque em situações onde você onde você sinta que você tenha que desenvolver determinadas habilidades, sejam elas hard ou soft, né? Como é que fala isso? Skills. As skills sociais ou técnicas, né? Mas você tem que estar nessa zona de desconforto. Porque isso faz parte do aprendizado. É movimento, né? É movimento. E quando você está em movimento, as energias, elas vão se conectando. Nós somos energias, né? Então, assim, se coloca em movimento que as coisas vão acontecendo. E as coisas... Eu sou exemplo vivo disso. É verdade. É verdade. Nath, o que faz você sair da Suíça, que todo mundo... generalizando bastante aqui, mas que as pessoas têm assim, lá você já vai ter tudo, né? Uhum. Lá você já encontrou o melhor lugar para se viver no mundo e tudo. Uhum. O que faz você ser tão apaixonada pelo Brasil, pelas pessoas brasileiras? Eu diria que o Brasil, é lógico que eu me conecto, porque é onde eu me sinto né? É a minha cultura, é onde eu nasci. Mas o que me faz querer sair da Suíça e querer sempre estar mais e frequentar ambientes como aqui, por exemplo, é um chamado que eu sinto dentro de mim. Eu sinto um chamado muito forte dentro de mim, que eu tenho que ir. Eu não sei para onde eu vou. As pessoas, Nath, de onde você tira tanta coragem, tanta força? Eu não sei, Larissa. Eu sei que eu só vou e realmente é isso, é um chamado, é um propósito mesmo. Coisa linda. Vem do coração. Nath, para quem tá escutando a gente agora
e tá pensando assim, onde que eu encontro Nath? Uhum. Onde que eu acho ela? Conta pras pessoas. No LinkedIn, eu tô lá, Natália Mondelli. Tô no Instagram também, como Nath Mondelli. E no meu livro, né? O Mundo é Seu, Negócio Fechado, ele tá à venda na Amazon, tá batendo recorde de vendas, tá, Larissa? Só isso. Só isso. E também está nas melhores livrarias de todo o Brasil. Dentro do livro tem também os meus contatos, o meu e-mail, tudo. Então, e esse livro eu faço questão de dizer que ele nasceu, e eu tô dando várias entrevistas pelo Brasil esse mês. Além disso, né, tudo que vem no bolo. Ainda tem tour. E desenvolvendo a influência, o posicionamento. Então, assim, um assessor de imprensa que está fazendo com que eu dê essa... Porque não adianta só você fazer, você tem que mostrar. Então, eu estou dando uma série de entrevistas também. Eu vim preparadinha. E eu estou falando em todas as entrevistas que esse livro nasceu através de um desafio do senhor Flávio Augusto da Silva. Na reunião de setembro de 2024, eu estava na Sardenha de férias. Flávio Augusto falou sobre a importância do posicionamento e do controle da narrativa dos empresários. E uma das formas foi escrevendo um livro ou apresentando palestras, ó, tudo que eu estou fazendo agora. Vira a dona Larissa, me escreve no privado, queremos a sua história. Você lembra disso? Eu lembro. Aí eu escrevi esse livro em 20 dias. Só por causa disso. Só por causa disso. É muito legal, Nath, porque quando a gente transborda tudo aquilo que a gente ama, que a gente faz, com coragem que a gente não ensina, mas a gente pode transbordar um pouquinho ali e mostrar para as pessoas que é possível, mas também olhando e enxergando as pessoas e também fazendo o que você faz de melhor, que é conectar os pontos, né? Sim. Conectar as pessoas, porque fazer negócios é muito bom. Só que como você mesma falou, quando você faz um negócio que faz sentido pra todo mundo, é porque o negócio é bom mesmo. Cara, o que me move é muito mais. Exatamente. É muito mais. É o propósito de tudo, né? Lá por trás, no fim, no coração. Eu falo, tirou o negócio, tirou o dinheiro, tirou status, tirou tudo. O que fica? As pessoas. Sim. E o que fica é bom ou ruim? Então, se a gente tá no propósito, a gente segue, enfim, né? A gente faz tudo. É o legado muito que incrível. você deixa pro mundo. Exatamente. E um dos seus legados é esse livro, que eu já sei, que eu tô na minha leitura, que você sabe. Então, é muito especial poder ver a Nath eternizando no livro. Em todas as coisas que você já faz, você traz um pouco de você. Mas no livro tá aqui, ó. Nath tá aqui também, entendeu? Para as pessoas. Então, eu tenho certeza que muito mais pessoas agora conseguem acessar a Nath. Sim. Conseguem estar mais próximos da Nath de alguma forma. Então, como lá atrás você leu um ponto de inflexão que mudou tudo pra você, às vezes as pessoas falam, será que eu escrevo um livro? Escreve. Cara, e olha o meu prefácio. A hora que eu vejo isso, eu penso, gente, Prefácio eu não acredito de Flávio Augusto, viu? que isso tudo tá se realizando. E eu tenho vivido tantas coisas lindas aqui esse mês. Tanto o prêmio no Clex, quanto as parcerias, os contratos que eu tô fechando. Ou o vídeo que viralizou no táxi, no momento ideal. A gente tem que falar disso. Eu sempre Vamos falo falar essa disso, frase, pra gente o momento encerrar ideal. Né? Com o Nath Mondelli nas redes sociais. Ela já falou que ela não é das redes, que ela é boa no tete-a-tete e tudo mais. E é mesmo. Porém, você também é boa em outras coisas. Conta pra gente o que aconteceu. Não, eu tava dentro de um Uber e até hoje eu acho que eu não fiz nada demais dentro daquele Uber. Simplesmente eu fui humana. Eu observei um empreendedor nato dentro daquele Uber. E você sabe que eu vou acompanhar ele e a gente vai acompanhar o desenvolvimento dele mesmo, fazendo um reality da vida dele. O quanto que o encontro comigo mudou a vida dele. Amém. E a gente, inclusive, eu até vou colocar no grupo do Clex se alguém quer acompanhar isso, fazer parte desse projeto, porque eu vou fazer um reality mesmo. O quanto que o empreendedorismo, quando você tem as habilidades certas, as habilidades técnicas, o quanto ele pode mudar a sua vida. Então, eu não estava... E como eu te falei, eu vim preparada para dar uma série de entrevistas para os lançamentos do livro, para as palestras, para as parcerias. Só que eu não vim preparada para viralizar um vídeo no Instagram. Eu dormi com 2.000 seguidores e eu acordei com 20 mil. E o que aconteceu?
estourou. Eu não consigo responder para todo mundo. E é justamente, ó, como o universo conspira quando você tá nessa energia. Era um momento que eu estava me esforçando para ter visibilidade no país. Que eu tô dando uma série de entrevistas. Eu tinha acabado... A Bruna, que está aqui, que é a minha social media, inclusive foi você que me indicou ela. Tá vendo? Eu faço parte da vida dos Não meus é? sócios. Você faz não parte. tem A jeito. Bruna está aqui hoje por causa de você. E eu estava fazendo uma reunião com ela. Ela estava nos Estados Unidos ainda. E eu tinha desligado o telefone, o Zoom com ela e falado, Bruna... como é que eu vou mostrar para as pessoas o potencial que elas podem ter com a parceria com a Belong Business School, com um perfil tão nanico como eu tenho? Porque, infelizmente, hoje em dia as pessoas veem o perfil e o número de seguidores, querendo ou não, uma coisa que te dá credibilidade. É um impacto ali de primeiro momento. Infelizmente, no mundo de hoje, a gente tem que dançar conforme a música. Se isso é um fator que vai fazer a pessoa pensar, não, essa daqui tem mais influência ou não, é o número de seguidores, eu tenho que buscar formas de eu ter mais seguidores, de engajar essas pessoas. 5 minutos que eu desliguei o telefone com a Bruna, o Zoom, o moço me perguntou, Natália, eu tenho uma câmera de segurança no meu Uber, eu editei o seu Uber, como o seu filhinho tá junto, você me dá autorização para eu postar? Eu falei, te dou autorização. E começou, 100, 200 seguidores. Eu olhei aquilo e falei, gente, olha, eu acabei de pedir pra Bruna, gente, como é que eu faço para ter mais seguidores? E isso acontece. E aí uma coisa também que me faz pensar, e se fosse pro mal, por exemplo? O poder da viralização. Isso foi muito assim, forte isso. Num momento em que eu me preparei tanto. E isso tem a ver com a sua frase lá de cima, cocriação. Você pediu tanto que aconteceu. Exato. E você pede pro bem, então vem pro bem também. E o mundo me dá tanto, Larissa, tanto. Eu falo que eu sou tanto, eu tenho tanto, que eu tenho que transbordar, senão não me aguento. É isso. É isso, o mundo é seu, Nath. Tenho certeza que tem muitas pessoas aqui que se conectaram com a sua energia, que é muito boa, alto astral, que elas conseguem se ver em você. Talvez alguém que levou muito não na vida e que ficou forte por isso também. Ou às vezes alguém que levou muito não e tava se vendo ali naquela posição de vítima que você falou que você não vive isso. Mas tem muita gente que vive, né? E aí as pessoas precisam sair desse lugar para poder construir coisas grandiosas também, ninguém né? É coitadinho, exato. Agradece. E ninguém vai vir te salvar. Exato. É só você se salvando todos os dias, né? Então, muito obrigada pelo seu tempo, que eu sei que é muito precioso. Que são 40 dias no Brasil para resolver a vida dessa mulher. E eu consegui ela aqui. Então, eu tenho certeza que a gente quer honrar esse seu tempo, porque tem muitas coisas para você fazer e você escolheu estar aqui com a gente. Então, eu tenho certeza que muitas pessoas, elas vão ser impactadas também com a sua história, com tudo que você já fez, com tudo que você fará ainda, porque elas vão começar a te seguir. E vão estar juntinho com você também. A Belong também, a gente vai deixar aqui o link para as pessoas verem tudo, conhecerem tá crescendo tudo. Tanto. Conhecerem tudo de Nath. Sim. Então, muito, muito obrigada por isso. Obrigada, foi um super prazer conversar com você. E é sempre o final de podcast que eu falo que é triste para mim, porque eu queria continuar conversando com vocês. E a gente ainda tem muito tempo pra gente papear, mas... Por aqui a gente encerra, espero que tenham novas oportunidades pra gente trocar muito. Muito obrigada. E tem algum recado que você quer deixar pras pessoas? Não, eu queria dizer só que eu escolho estar do lado de vocês todos os dias, de Digo Class Club. É uma escolha que eu sempre vou fazer. Eu falo que onde Flaviones for, eu vou. Grudei nele que eu não desgrudo. Então, assim, são escolhas conscientes. Então, eu escolho pertencer ao Class Club. Me faz bem, me faz feliz, me desafia. E pra gente é uma honra ter você também. Obrigada, Lari. Obrigada. Eu falo, não são os 250 sócios da Lari que eu falo, são meus sócios, mas que cada um com a sua individualidade soma tanto pro grupo seu que é. Sim. Porque o grupo só é por vocês. Sim. Então, pra mim é uma grande honra estar juntinho com vocês também. E eu levo o Clex pra onde eu for. Você vê que eu coloquei, né? Que eu faço parte do grupo mais forte de empresários do Brasil, o Class Club.
E eu estou levando para o mundo o nome do Clex. É isso. E vamos fazer uma imersão, hein? Do Class Club Internacional. A gente vai desligar as câmeras agora pra gente pensar nisso aí, entendeu? Vamos desenhar isso daí. Obrigada. Acho que vai ser muito especial, tá bom? Obrigada. Muito obrigada, nos vemos no próximo Podclex.